Bem, vamos abrir o Salmo 1. Salmo 1. Mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Vamos fazer a leitura. É o Silas hoje na gravação. Bem-aventurado, feliz, Rebeca, quem que vai mais? O Bruno, pode ir para a salinha, quem quiser ir. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Ímpio aqui é o perverso, tá? Não se detém no caminho dos pecadores, aquele que tem natureza pecaminosa. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, daquele que zombam. Então, essa pessoa não anda, não está de pé e não está sentada. A posição dela é uma posição deitada. Deitado significa descansando. E quando você está deitado, você está olhando para cima. Não é isso? E olhar para cima no sentido de que você está olhando para Deus. Olhe para os montes, de onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, olhar para cima. E a característica deste homem em Cristo, porque aqui nós fizemos uma divisão, o Salmo 1 fala do homem que está em Cristo e do homem que está sem Cristo. São duas pessoas. A característica, então, daqueles que estão em Cristo, ele tem prazer na lei do Senhor. Não é uma imposição. Não é imposto. Sabe, Lu? É uma coisa espontânea. Prazer. A palavra hebraica significa desejo. Aquilo em que alguém se deleita. Deleitar na palavra. Como eu disse, não é uma coisa que você tem que ler Bíblia. Não, é uma pessoa que está em Cristo tem prazer de ler, de conhecer. E aí, meditar não é simplesmente uma leitura que a gente faz, aquela leitura superficial. O Senhor, meu pastor, não me faltará. Tchau. Meditar significa medir, esticar, pensar naquilo que está sendo dito. Vamos pensar no Salmo, meditar no Salmo, no 23, que é bem conhecido. O Senhor é meu pastor. Meu pastor. Aí você começa a pensar, o que o pastor faz? Qual é a figura do pastor? Cuidar. Zelar. Aquele pastor que limpa o campo para levar as ovelhas. Você sabia disso? Antes deles soltarem as ovelhas no pasto, o pastor tem que ir lá ver se não tem espinhos, obstáculos. Ele limpa para não ferir as ovelhas. E aquela, quando é ferida, ele passa o óleo na cabeça. Então, pastor, então você fica, ele é o meu pastor, então ele cuida de mim. É isso que é meditar. E aí nós trabalhamos com essa ideia, e eu quero agora trazer isto, para dar continuidade. Assim como o Salmo está falando de dois homens, a parábola contada por Jesus também tem essas duas características. Vamos para Mateus 7. Mateus 7. A meditação da palavra. Eu quero dizer,
para vocês a importância da gente armazenar a palavra de Deus. Armazene. Eu sei que a gente gasta muito tempo vendo coisas, isso não é errado, ver televisão, ver novela, ver programa, ninguém está condenando, mas tira algumas horas, uns minutos, para meditar na palavra de Deus, porque é o que vai nos sustentar. Nós estamos entrando numa crise que está por vir. E aí nós precisamos estar firmados na palavra. Nós vamos ver isso nessa parábola contada por Jesus. Então, assim como o Salmo 1 tem o novo homem com suas características e o velho homem também com suas características. O velho homem é zombador, ele escarnece, ele é perverso por natureza. E nós vamos ver também que nessa parábola contada por Jesus tem também uma característica interessante. Mas vamos ver aqui a característica da pessoa que está em Cristo. Por favor, esta preposição, ela é que define a vida cristã. Os estudiosos têm sido unânimes em dizer isto. Em significa dentro dele. Em Cristo, dentro dele, e ele em nós. Resume tudo o que significa. Se pudesse resumir a vida cristã, significa onde você está, Sérgio? Eu estou em Cristo. E não há mais perguntas a fazer. Essa pergunta deve satisfazer, e a resposta deve satisfazer plenamente ao ouvinte. Se eu perguntar para Ana, Ana, você está onde? Ela vai dizer, eu estou em Cristo. Se eu fizer uma pergunta, a segunda pergunta já revela que eu não entendi a preposição. Se eu perguntar para ela, qual é a sua igreja? Pronto, eu não entendi nada, absolutamente nada, do que significa estar em Cristo. Isso deve descansar o coração, isso deve tranquilizar o coração de uma pessoa. Você está onde? Eu estou em Cristo. Eu estou dentro dele e ele dentro de mim. Mateus, então, 7, está falando dos dois fundamentos. Todo aquele, pois que ouve essas minhas palavras, pegaram aí, não? 7:24, né? Não falei o versículo. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras, a importância de ouvir, e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque fora edificada sobre a rocha. Tá bom. E o que significa praticar? Aí eu fui buscar no original da língua, que é a palavra grega. Significa produzir, construir, formar, modelar, tornar pronto, preparar, produzir, dar, fazer algo a partir daquilo que já existe. A rocha já existe. Fazer algo a partir daquilo que existe. Então vamos entender isto. Considerar. Então, a palavra praticar. É interessante que no livro A Volta do Filho Pródigo, de Henry Nouwen, fantástico. Vocês não vão encontrar porque não foi lançado. Se vocês acharem, é uma relíquia. Ele escreveu baseado naquela pintura do Rembrandt. Lembra que tem o filho mais velho e depois o filho que saiu ajoelhado e os pés descalço, todo sujo, mulambento. Então ele retratou o filho pródigo. Ele escreve baseado nessa parábola do filho pródigo com a pintura do Rembrandt. Então ele falou o seguinte, que a palavra
obedecer, que é exatamente que está aqui caracterizando a prática, obedecer na palavra hebraica, que eu pesquisei hoje, é a palavra que significa escutar. Escutar. Ouvir. Então, está ligado com a palavra crer. Quando você escuta, você crê. Quando você crê, significa que você está obedecendo. Então, há uma correlação entre crer e obedecer. Quem crê, obedece. Quem obedece é porque crê. Então, quando você crê, você, em certo sentido, você está obedecendo, porque a palavra obedecer significa escutar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu creio. Quando você diz eu creio, você está exercendo obediência. Porque aquele que crê obedece. E quando você obedece, significa que você creu. Há uma correlação. Porque, às vezes, a palavra obediência, ela é uma palavra mal explicada. É uma obediência por imposição. Mas não é. Obedecer significa escutou e creu. Se você conseguir achar esse livro, vai ser uma boa leitura. Bem, quem ouve? É a voz do Espírito. A voz do Espírito. A voz do Espírito. Quem ouve? Gente, isso está na Bíblia, está recheado dessa expressão. Quem ouve? Quem crê? Porque ouvir, crer. E quem crê está ligado com a obediência. Então a palavra crer significa obedecer. E agora, a rocha. Que rocha é esta? Vamos pegar Números, capítulo 20. Houve uma rebeldia do povo no deserto. Números na Bíblia, esse livro, significa provisão. Provisão, Números 20. Provisão quando estamos no deserto. Esse livro fala da passagem do deserto. E ninguém aqui está isento, vacinado contra o deserto. Deserto espiritual, que muitas vezes você não consegue ouvir Deus. Sabia disso ou não? Que você tem aquela sensação que Deus não fala com você. O deserto emocional, uma situação fora do controle. O deserto físico, às vezes, é uma doença. Então, o deserto. Tanto é que tem um versículo que diz assim, que Deus fala assim, eu te chamarei para o deserto, e falarei no seu coração. Porque o deserto é o lugar onde você pode ganhar sensibilidade para ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque há muitas vozes neste mundo. E nós precisamos ter cuidado. Muitas vozes boas, mas não é a voz de Deus. Quando Jó estava passando por aquela crise, ele começou a ouvir os 3 amigos. Nenhum deles falou certo, mas eles fizeram colocações interessantes. Pode observar. Jó, o seu problema, você está sofrendo por causa do pecado. O outro, Jó, você está sofrendo porque você é muito legalista. Jó, você está sofrendo porque você é nostálgico. Eles falaram bem, mas quando chegou no crivo, e quando Deus falou com Jó, o que ele disse? Eu só de ouvir, eu te conhecia de ouvir. Porque as nossas palavras, nossos conceitos não falam de Deus, não nos levam a Deus. Somente quando Deus começou a falar para Jó, é que ele chegou ao fim dele mesmo. Quando Deus falou com Jó,
ele chegou ao fim de si mesmo. Então, a importância de falar a palavra, porque é Deus falando. Porque às vezes você pega uma pessoa que está numa crise e fica aconselhando. Ou até leva para psicólogo. Isso não funciona. É a palavra. Então eles falaram, os 3 amigos. O único que falou algumas coisas boas foi o outro lá, o Abiú, né? Mas os demais... Aí Deus falou assim, ore pelos seus amigos. Eles não falaram bem acerca de mim. Porque quando você está sofrendo, vem os acusadores, em nome de Deus. Vem as pessoas dizendo, citando o texto bíblico para você. Porque você justificando o seu sofrimento, mas não é por aí. Por isso que a gente corre o risco de ofender a Deus quando a gente começa a aconselhar uma pessoa sem a palavra. Então o povo foi para o deserto, e no deserto faltou água. E o povo começou a murmurar, reclamar. Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, acharam aí? 20, versículo 7. Acharam? É isso mesmo? Disse o Senhor a Moisés, toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão, teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará sua água. Assim lhe tirareis a água da rocha e dareis a beber à congregação e os seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse, ouvi agora, rebeldes, porventura faremos sair água desta rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. Alguns intérpretes estão falando aqui de Moisés ter ferido a rocha, é o Cristo ferido na cruz, de onde saiu, quando enfiaram a lança no lado, saiu água e sangue. Então, alguns acreditam que isso aqui é uma tipologia apontando para o sacrifício de Cristo. Agora, lá em 1 Coríntios, nós vamos ver que toda a tipologia tem que ser explicada no Novo Testamento. A linguagem do Velho Testamento tem que ser adequada, tem que bater com a linguagem do Novo Testamento. Porque se você usar tipologia simplesmente por usar, você corre o risco de falar coisas que a Bíblia não falou. 1 Coríntios 10, eu vou ler, versículo 10, versículo 2 e 3. Todos eles comeram de um só manjar. Acharam, não acharam? Eu vou esperar o movimento aí de todos. 10, versículo 2 e 3. Hã? É o 3. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Então, a rocha que você deve estar fundamentado é quem? É Cristo. É a única rocha segura. Daniel, agora, lembra que Paulo está trazendo a história, o exemplo do povo de Israel para falar para o povo da nova era, no sentido do Novo Testamento, da igreja. Daniel 2, 44. Nós estamos definindo a rocha. A rocha, fininho, é Cristo. Primeiro, é Cristo.
Está explicado na Bíblia. Entendeu, Sérgio? Aquela rocha que foi ferida é Cristo. Que saiu água. E aí, se você crê, o que acontece com você? Do seu interior fluirão rios. Entendeu? Porque água na Bíblia é símbolo da palavra. Da rocha saiu o quê? Água. O que tipifica a água na Bíblia? Palavra. E se você crê em Jesus, o que vai sair de dentro de você? Entendeu, Rui? Quem crê em mim, como diz a Escritura, preste atenção, porque hoje nós perdemos isso, a divisão, essa visão que os homens disseram. No Velho Testamento os profetas, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor dos Exércitos, sempre assim disse Deus. Por que quando eles falavam assim diz o Senhor dos Exércitos? Por que o que significa isso? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Porque é aquele que luta por nós. O que serve o exército? Para nos proteger, para nos guardar, trazer segurança. Assim diz o Senhor dos Exércitos, aquele que nos traz segurança, aquele que luta por nós. Então nós perdemos isso de vista. A igreja moderna perdeu isto. De dizer, está escrito, assim diz as Escrituras. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior. De onde está saindo? Do seu interior. Quem está no seu interior? A rocha. A rocha. Aquela rocha que foi ferida. E que saiu água. Tá? 2:44, 45. Mas nos dias desses reis, está falando Daniel, o Deus do céu... Eu quero dizer para vocês que Deus do céu, interpretado por Mateus, é o reino dos céus. Tá? Ele usa a expressão reino porque, como ele está falando para judeus, ele fez uma conexão com o Velho Testamento. O Deus do céu, e no Novo Testamento ele fala reino dos céus. E saiu Jesus pregando, dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Isso é interessante. O reino dos céus é Jesus. Então ele fala muito sobre isto. O Deus do céu sustará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos. Mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à sua interpretação. Aqui são os impérios anteriores, na figura do ouro, a Babilônia, depois o Medo-Persa, depois o barro, que é de Roma. Então, os impérios existentes. Essa pedra cortada, sem auxílio de mãos humanas, é Jesus. E quando foi que iniciou, então, o reino dos céus? O reino dos céus iniciou quando Jesus nasceu na manjedoura. E quando é que o reino dos céus termina? No final do milênio. Quando tudo findar, ele vai entregar o reino, ele vai entregar o mundo para Deus. Então, quando ele nasceu, inaugurou o reino dos céus. Reino dos céus significa Cristo vivendo em mim. Isso é reino. O reino dos céus significa Cristo vivendo. Ele reina. É a expressão de reinado, de comando. Eu gosto muito, já falei várias vezes, me enriquece muito, quando numa palestra o Christian Shen dizia assim, reino dos céus. Quando Jesus veio como reino dos céus, por onde ele andava, ele estava levando o reino dos céus.
Se ele estivesse na Judéia, era reino dos céus na Judéia. Se ele estivesse em Jerusalém, era reino dos céus em Jerusalém. Se ele estivesse em qualquer ambiente, era reino dos céus. Porque Jesus está lá. E quando é que a gente pode viver o reino dos céus aqui na terra? Cristo sendo a nossa vida. Então, num certo sentido, o seu lar é um reino dos céus. Mas Humberto lá em casa, eu estou crendo, é o suficiente. Se Cristo vive em você, aquele ambiente é o reino dos céus. Independentemente das circunstâncias, das dificuldades. Então, quando você anda, é reino dos céus em você. É o governo dele. Por onde você vai, é reino dos céus. É a vida dele. E este reino se manifesta. Aí, a manifestação da vida de Cristo em cada um de nós. É governo. Reino significa governo. Céu significa atmosfera que você goza no seu interior. E a definição de reino dos céus, as características do reino dos céus, está lá em Romanos, que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, este reino foi inaugurado já. No dia que Jesus Cristo nasceu, começou o reino dos céus. Está próximo o reino dos céus. Ele é o reino dos céus. A pessoa dele. Por isso que a gente não cansa de dizer que o que nós precisamos é dele, é da pessoa dele. Você pode viver um reino dos céus na sua casa, apesar das tribulações, das dificuldades. Essa pedra, que é Cristo, que deu início, então, ao reino dos céus. Ok? Romanos 9. Romanos 9, 33. Como está escrito, é isto? Eis que põe quem? Em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo. E aquele que nela crê não será confundido. Quem crê não será confundido. Primeira Epístola de Pedro 2. Eu vou ler. 1 Pedro 2,6. Se estiver errado a referência, eles corrigem e falam para mim, tá? 2,6. Por isso está na Escritura. Escritura é toda a palavra de Deus, tá? Eis que põe-se uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Não seremos envergonhados por crermos, estarmos nesta rocha. Vamos olhar Isaías 28. Vinte e oito. 16. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crê não se apressa ou não foge. Não o quê? Não se apressará. Não se apressará? Pois é.
Aqui na palavra hebraica significa não agir rapidamente, não ter pressa, não tornar apressado, não mostrar que você está com pressa, porque quem crê descansa, porque você sabe em quem você está crendo. Não tenha pressa. Porque esta rocha foi colocada de forma sólida, assentado, posição de descanso. E aquele que está na rocha pode usufruir desse descanso, que é Cristo. Eu disse na vez passada que Deus trabalha até habitar em você. E quando habita em você, Deus descansa. Porque o nosso descanso é Deus. O nosso descanso é Ele. E quando Deus descansa? Quando entra na vida do Sérgio. O teu descanso é porque Deus em Cristo vive em você. Por que você está descansado? Porque aquele que é descansado vive em mim. Então essa pedra. Então não tenha pressa. Porque isso é coisa da nossa alma, né? Eu sou assim, quando eu oro, eu quero que Deus resolva. Caiu? Ah, não. Quando a gente ora, a gente quer pressa. A gente quer que a coisa surge, apareça logo em seguida. Mas não. Porque existe um período em que Deus quer tratar com a gente. A questão da paciência, saber esperar. Não é ficar inerte, não é dizer assim, não, eu vou esperar Deus colocar as mãos. Agora, como nós estamos falando do homem em Cristo, aquele que está sentado, aquele que descansa, e aquele que tem prazer em Deus, diferentemente do homem sem Cristo, vocês vão ver que a característica básica deste homem, voltando para Mateus, capítulo 7, continua sendo a rebeldia. Eu não quero. É uma rebeldia a palavra de Deus. Não quero saber. Sabe aquela pessoa que você fala e ela se rebela? Não quero. Até tem, depois a gente pode ver isso, em Zacarias, que Deus fala assim, eu não vou ouvir as suas orações não, as orações de vocês não me chegaram ao ouvido. Por quê? Porque a minha palavra vocês não querem. Tem gente que quer que Deus responda, mas não tem nenhuma, não crê no que Deus fala. Porque existe uma correlação entre você orar e ouvir a Deus. Por isso que quem crê em mim, como diz as Escrituras, e ainda tem um texto que diz assim, quando as palavras estiverem em vós, e vós me pedireis o que quiseres, as palavras em vós. Porque nós precisamos orar com a palavra. Está escrito. Não fica, você não vai convencer ninguém com argumentos. Tanto é que até na abordagem de pregar o evangelho, prega a palavra. Ouvindo uma mensagem do Dr. Christian Schempp, vocês vão ver que eu cito muito ele, porque eu o conheço desde 81 e eu participo e ouço aos congressos. Ele diz o seguinte: o leão escapou da jaula do zoológico. Você acha que o zelador vai correr atrás do leão para protegê-lo? Não, né? Não. Não é você que protege o leão, viu, Sérgio? Aí ele faz essa relação. Quando você prega o evangelho, quem protege esse evangelho é Deus. É o próprio Deus que se encarrega de proteger. Por isso que cabe a cada um de nós aqui pregar, abordar. Agora,
ficar tentando convencer o outro, não. Porque a palavra precisa ser pregada, e essa palavra revelada no coração pelo Espírito Santo traz fruto. Então, esta outra característica daquele que não crê, nós vamos ler agora, e todo aquele que ouve, isso estou Mateus lá na mesma parábola dos 2 fundamentos. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, pode ouvir, mas não obedece. Pode ouvir. É Mateus 7, eu chamei lá. Ó, pode ouvir, mas não obedece, Sérgio. Não obedece. Observe que obedecer está ligado com crer. Quem crê, obedece. Então, e nós praticamos, será comparado ao homem insensato, louco. A palavra insensato significa louco, que edificou a sua casa sobre areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Essa é a casa construída fora da rocha, suscetíveis a qualquer vento. E ontem lá em casa eu estava lá e um vento forte lá, um lugar escampado aqui, e eu fiquei até com medo e comecei a orar. As árvores baixavam. Uma vez uma árvore caiu, o galho passou bem perto do meu telhado. E aquele vento forte. E quem não está seguro, e de repente uma folha do coqueiro lá, não é comum isso, que é verde, normalmente cai a seca. Caiu e eu assisti a queda, porque não está fixada, não está segura. Então, qualquer vento leva. Então, nós precisamos ficar de olho nisso. 1 Pedro 2, primeira epístola de Pedro. 1 epístola de Pedro 2. A prática desse homem ímpio aqui é igual à prática do homem que profetizava, Isso, tem. Nesse campo aqui vocês podem explorar muito. Tem as pessoas que ouvem, mas não querem ouvir a palavra, querem ouvir coisas convenientes a si mesmo, né? 1 Pedro 2,8 diz o quê? Pedra de tropeço e rocha de ofensa. Não achou ainda, Cris? 1 Pedro 2,8? São estes que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Desobedientes. Rebeldia. Não quero saber. Então está aqui a ideia da rocha, e onde devemos estar firmados, alicerçados, plantados, é na rocha, é em Cristo. É dele que emana toda a abundância de água. Não é somente, o diabo veio para matar, roubar, destruir. Eu vim para que tenham vida. Não é somente vida, é vida em abundância. É a suficiência de Cristo. Ele deve nos bastar. Qualquer dia, qualquer hora. Ele, sempre Ele. Vamos pegar Zacarias para a gente fechar a finalidade. Zacarias. Zacarias 3:9. Porque eis aqui a pedra que por diante de Josué, sobre essa pedra única estão 7 olhos. E eis que eu lavrarei, 7 olhos no sentido de perfeição. Na Bíblia 7 sempre significa perfeito. Quem fala muito do número 7 é João no Apocalipse. Eis que eu lavrarei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos. Olha a expressão, diz o Senhor dos Exércitos, significando, eu luto por você. E tirarei
a iniquidade desta terra num só dia. Que dia foi este? Que dia foi este que Deus tirou a iniquidade? Hã? Me cita um texto, Sérgio. E eu, quando eu for levantar da terra, atrairei a todos a mim mesmo naquele dia. Que dia foi este? Quando Jesus nos atraiu. Num dia só. Ele atraiu. Tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Que dia foi este? Quando eu for levantado da terra. Atrairei todos os homens. No original grego. Todos os homens. A mim mesmo. Observe que ele atrai você para ele mesmo. Ele não atrai você para nenhum grupo especial. Nem para nenhum sistema religioso. Você é propriedade dele. Você não é propriedade de homens, que hoje está assim, né? A igreja que tipifica Laodiceia, governo do povo. Hoje quem governa na igreja é a voz do homem. Assim diz o homem. Não é Jesus. Eu sempre digo que Jesus nas igrejas hoje não passa de um monarca, de um rei. É uma figura representativa. Não toma nenhuma decisão. A decisão é feita pelo quem? Pelo primeiro-ministro. Isso é a monarquia, funciona assim. Tem o parlamento e elege o ministro, e o ministro toma a decisão em direção, com relação à nação. Mas o rei é uma figura representativa. Jesus não passa de uma figura representativa hoje no meio evangélico. Em nome de Jesus se faz muitas coisas, mas eu não conheço vocês. Qualquer dia desse nós vamos estudar um pouco aquela parábola contada por Jesus, quando ele fala que na quarta semente que houve a frutificação, porque a frutificação é fruto da morte. Aquele que morreu, ele frutifica. E estes que frutificam são chamados de filhos do reino. E aonde Deus coloca os filhos do reino? No mundo. Está lá em Mateus. Lê lá depois, capítulo 13 em diante. Coloca você. O mundo é o campo. O campo é o mundo. Eu pensei que ele me salva e coloca dentro de uma gaiola. Mas não é assim que a gente pensa? Dentro de uma arapuca? Não, Deus te salva e você é filho do reino e ele coloca você como semente neste mundo. É outra figura que a gente ouve homens que têm um discernimento, e ele um dia estava explicando que o dia D, né, que todo mundo aqui sabe, a história do dia D, quando os aliados invadiram pelas costas da Normandia a França para afugentar o exército alemão, como é que eles fizeram? Eles fizeram um ataque via mar e via aéreo. E o que eles fizeram? Jogaram paraquedistas, estrategicamente, em ponto estratégico, à noite. De repente o céu foi repleto de gente caindo lá. E aí, o que significa isto? Nós somos filhos do reino, caímos com paraquedas num mundo hostil a Deus, em terras inimigas. Os paraquedistas caíram em terras dominadas pela força russa, alemã, a força alemã, e eles foram derrotados. Os alemães foram derrotados. Morreram, é verdade, muitos paraquedistas. Com paraquedista, muitas vezes a gente tem aquelas perdas, né, durante a caminhada. Nós somos, Marcelo, paraquedistas num mundo estranho, num mundo rebelde, hostil a Deus, em terras inimigas. Quando Deus salvou você,
Quando você creu em Jesus Cristo, você se tornou um filho de Deus, você é um filho do reino, Deus te colocou aqui neste mundo hostil a Ele mesmo. Para fazer o quê? Para romper com as barreiras inimigas e vencer. Porque nós somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores. Então, a finalidade dessa pedra também é tirar a iniquidade dessa terra. E quem são os iníquos? Todos. Ana, você nasceu com a natureza iníqua. Natureza iníqua. Ainda que você não tenha praticado nada de iniquidade, nenhuma perversidade. Você nasceu. E Jesus veio para tirar a natureza iníqua que você herdou, que eu herdei, que todos nós herdamos. Aí agora você pode dizer assim, eu creio. Eu recebo pela fé. Eu confio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu confio no que Jesus fez naquela cruz. Então eu me entrego a Ele. Eu creio que a morte dele foi minha. A ressurreição dele foi minha. Agora eu posso dizer que estou assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Por isso que quando você olha para este mundo, você olha de cima. E você passa a perceber que você saiu de um lugar terrível. Não sei se você tem esse sentimento de ter saído de uma massa podre. No dia que você creu, este mundo está podre. E agora você olha e fala, meu Deus, você passa a ter uma sensibilidade. Olha de onde eu vim. Por isso que quando... Eu já vou encerrar. Por isso que quando Ruth, a Noemi vai para... Deixa Belém de Judá. Belém de Judá significa casa de pão. Traduzindo para nós, padaria. E Jesus é o pão da vida. E ela então, devido às circunstâncias, devido à crise, à fome, Abimeleque, o esposo, tomou uma decisão de ir para onde? Moabe. O que significa Moabe? Carne. O que aconteceu em Moabe? O que é a mentalidade da carne? Morte. O que aconteceu? Morreu quem? O marido, os 2 filhos. Os 2 estavam casados. E aí eles morreram. Ficaram 2 viúvas. Orpa e Ruth. E na hora de decidir ir para Canaã, voltar para Canaã, que significa terra do descanso, terra que manda leite e mel, porque é uma figura de Cristo. Cristo é nós, leite, que é a essência animal, e mel, essência vegetal. Como os derivados do leite é a manteiga, que é símbolo da graça, e mel é símbolo da palavra. As tuas palavras são mais doces do que o mel à minha boca, está lá no salmista. Então, Cristo é a essência. Ele é gracioso porque ele se alimentava de manteiga e mel. E ele crescia em graça e conhecimento. E aí, uma Orpa decidiu voltar. Significa apostasia, virou as costas. Tchau. E Ruth foi. E lá... toda a história vocês devem ler, ela casa com Boaz, que é um tipo de Cristo, é o Redentor. Mas por que sempre quando fala Ruth, a Moabita? A Bíblia, tudo, os detalhes a gente perde. Por exemplo, quando Judas traiu, disse assim, era noite. Era noite. Momento de trevas. Profundas trevas. Aí, o que aconteceu? Ruth, a Moabita. Para Ruth não esquecer a sua origem. Para não virar pessoas arrogantes. Sempre lembrar
de onde viemos. Cristo vive em mim, mas eu sei de onde eu vim. Eu sei de onde eu saí. Baixo ou faço. Agora não fica aqui em cima condenando quem está lá fora. Não. Sérgio, o moabita, o carnal, o pecaminoso. Por isso que Paulo diz assim, que ele chega ao ponto de falar assim, Paulo, o do principal dos pecadores. Porque nós não podemos esquecer a nossa origem, para não gerar orgulho espiritual. Eu sou... O que você é? Você não é nada. Se não estiver em Cristo, você desaba. Bem, eu iria entrar na questão do Salmo, mas gastamos um pouco aqui sobre a meditar a palavra de Deus, e eu gostaria de trabalhar, mas vamos só citar. Aqui vemos a diferença, voltando para o Salmo 1, aqui vemos a diferença do trigo e da palavra. Eu vou ler o texto para a gente. Salmo 1, só mais 3 minutinhos. Os ímpios não são assim. Qual a característica do ímpio? É como palha que o vento dispersa. Eu sei que boa parte aqui também, se não conheceu isto, mas pelo menos dos pais. Como é que você separa o grão da palha? O que fica na peneira? O grão. E a palha? O vento leva. Qual a diferença do grão do trigo para a palha, externamente? Nenhum. Mas se você apertar, não tem miolo, não tem conteúdo. Então, os ímpios são como palha. Não tem nada. E o nascido de novo? O nascido de novo tem conteúdo. Por quê? Porque tem Cristo. A diferença é esta. Um tem conteúdo e outro parece. Lembra que a gente tem batido nisso? Os cristãos cristianizados. E quando se aperta não tem nada. A palha são cristãos que foram cristianizados. Parece, mas não é. A forma externa é muito parecida, mas não tem conteúdo. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. É o resultado final. E aí a gente pode ler só Mateus. O miolo é oco, é vazio. O trigo tem conteúdo, mas os resultados são diferentes. Vamos lá, Mateus 3, 12. Mateus 3, 12. 3, 12. A sua pá ela tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Certo? Agora a palavra de Deus pregada, ela tem dois resultados. Se diz, uma pessoa me questionou, eu falei assim, não, é porque ela tem dois sentidos. A pessoa ouve e não crê, a palavra tem essa função de trazer esse resultado. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado.
Então você não fica preocupado com isso. Ah, não, a palavra não deu resultado. Não, não. Dá sim, sempre deu. Ela nunca voltará vazia. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Simples. Então não fique querendo produzir resultado, não. Pregue somente. Vamos, como grupo, pedir a Deus e orar e pregar essa palavra para pessoas. Vamos pedir a Deus para sermos frutíferos e reproduzir isto, pregando este Jesus, desvinculado de tudo. Gente, tem coisa mais gostosa do que pregar esse Jesus desvinculado de qualquer coisa. Eu dou graças a Deus hoje que quando as pessoas me ouvem, eu falo, quem você é? Eu não sou nada, eu sou um simples pregador aí da palavra de Deus. Qual a sua igreja? Não, eu não tenho igreja, a não ser igreja organismo vivo. Agora, se me perguntar onde eu me reúno com os irmãos, aí eu posso dizer, mas não tem interesse, não. Olha, cuidado. Se entrega a Jesus Cristo, confia sua vida a Ele. Que sejamos frutíferos neste mundo, como os paraquedistas estrategicamente eram lançados à noite. Aquilo que disse lá em Filipenses, que nós somos astros neste mundo tenebroso. A estrela brilha na noite, na escuridão. Devemos brilhar neste mundo escuro. Então, a estrela simboliza cada um de nós que brilha na escuridão. E a gente pensa que eu tenho que brilhar onde? Dentro de uma igreja. É brilhar no mundo tenebroso. Até Pedro sugeriu uma coisa interessante para Jesus, no Monte da Transfiguração. Que bom, né? Se imaginou uma luz resplandecente no Monte da Transfiguração? O que Pedro falou? Façamos aqui 3 tendas. Vamos ficar por aqui. Porque não é gostoso isso? Não é gostoso a comunhão entre os irmãos? Mas tem leproso no pé do monte. Pedro, o que você está falando mesmo, Pedro? Uma comunhão sem cruz. Um Jesus humano, perfeito, mas sem cruz. Eu preciso descer do monte. Eu preciso ir para a cruz, para sarar aqueles leprosos que estão lá embaixo. A lepra é símbolo do pecado. Então nós nascemos leprosos. Ele precisava descer, ir para a cruz e atrair todos os leprosos para si mesmo. Que Deus continue falando no seu coração, que o Espírito Santo vivifique essa palavra e que o seu coração deve estar assim queimando, porque ao salmista que diz assim, enquanto eu meditava na tua palavra, ateou-se o fogo no meu coração, queimava no meu coração. E quando queima, então abri a boca e falei. Porque o falar de Jesus é fruto de um coração aquecido, pegando fogo, e não uma questão de obrigação, de aliviar um pouco o sentimento de culpa, porque eu não falei. Não, é um coração aquecido, pegando fogo, está lá. Enquanto eu meditava, enquanto eu estava ali debruçado na palavra, o meu coração queimava. E aí eu vou falar. E o risco que a gente corre é falar dele sem um coração aquecido. E aí são mensagens sem sentido, mortas. Pregar sem um coração fervoroso é conhecimento. Não reduz vida. Não traz vida. Que Deus nos dê um coração, gente, aquecido por Jesus Cristo. E que Ele cresça mais na nossa vida. E como grupo a gente está sempre atento à palavra de Deus. Amém? Um bom almoço para todos vocês, na graça do Senhor Jesus Cristo.